Félix foi demitido por Nero, que tinha apontado ele para governar esta província. Sede do governo aqui em Cesareia, dá para ver o aqueduto que trazia água para a cidade. E foi indicado Festo. Festo era um romano de honestidade, um bom governador, mas ele com certeza não sabia que logo ele estaria morrendo. Apenas 2 anos depois de chegar aqui em Cesareia, ele faleceu. Quando ele chegou aqui, ele não queria demorar para chegar em Jerusalém, apenas 3 dias depois, para encontrar com os judeus lá e tentar fazer alguma amizade. Era importante que o governador fizesse amizade com os líderes judeus. Quando ele chega lá, uma das coisas que eles apresentaram foi a culpa de Paulo. Na ideia deles, Paulo era culpado e, portanto, era preso durante aqueles 2 anos anteriores. E agora, no ano 59, Festo está aqui, pronto para falar sobre esse tema com esses judeus que queriam que Paulo fosse trazido para Jerusalém para ser acusado lá e, no caminho até Jerusalém, ser morto por aqueles terroristas que queriam realmente matá-lo. Festo, então, chega a Paulo, pergunta se ele queria ser julgado em Jerusalém, mas como Paulo tinha um pavor e já sabendo do plano que aqueles que tinham já até jurado que eles matariam ele sem comer ou beber antes de matá-lo, ele decidiu que não seria muito boa ideia ir para Jerusalém, mas melhor que eles viessem para cá para acusá-lo. Então eles desceram e um grupo grande aglomerou em volta de Paulo e começaram a levantar as acusações contra a pessoa dele. O que Paulo retrucou que seria impossível provar estas acusações já tão familiares para a gente. Mas Festo, querendo dar atenção, querendo fazer uma amizade e agradar aqueles líderes judaicos, sugere que Paulo fosse mesmo para Jerusalém. Paulo então chega, na sua frustração, a usar sua última carta, que seria apelar para César. Um dos grandes privilégios que um cidadão romano tinha era de ser julgado em Roma pelo próprio imperador. E não era que Nero ia julgá-lo pessoalmente. Cláudio fazia assim, mas não Nero. Nero ia colocar uma pessoa responsável que podia então julgar. E essa é a razão que Paulo vai viajar logo depois, nesse ano 59, em direção a Roma, para ser julgado pelo próprio imperador ou para aquele indicado por ele. Essa então foi a razão que Paulo não foi julgado aqui na Palestina, mas em Roma. Quando continuamos a ler Atos 25 e vamos observar a situação de Paulo, vendo aqui a bela paisagem das ruínas de Cesareia, daquilo que foi um aqueduto romano, nós vamos chegar a uma questão importante que está por trás do texto de Atos, que tem a ver com o poder. Nós vemos que uma das dificuldades sérias que existem na realidade dos judeus no tempo de Paulo é que eles se sentem, especialmente os religiosos, dono do poder religioso e acham então que podem estabelecer todo tipo de julgamento, e a maneira como eles lidam com Paulo tem a ver muito com isso. Mas o texto bíblico vai deixar claro que essas pessoas não estão em condição de fazer aquilo que é um julgamento adequado. E quando vamos ver o que acontece do lado romano, porque Paulo compartilha essa realidade de viver entre os dois mundos, ele faz parte de uma realidade judaica, mas é cidadão romano e se refugia nessa condição. Depois do desastroso governo de Félix, agora Pórcio Festo, conforme nós ouvimos,
tem até condições de fazer algo melhor. E Paulo está na mão desse governador e de repente nós temos uma visita que chega no momento de confraternização com a pessoa de Festo. Chega ali Agripa, que é Herodes Agripa II, acompanhado de uma mulher que é chamada de Berenice. A história é muito confusa. Berenice foi casada, na verdade, com diversas pessoas, até mesmo com o seu próprio tio, da própria família herodiana, e era, na verdade, irmã de Herodes Agripa II. Há um toque de ironia por trás dessa história, porque nós vamos ver autoridades, no caso, apesar de Herodes ser autoridade da Judéia e de família idumeia ou edomita, que tem a ver com esse pano de fundo semítico aqui, que fazem parte desse governo de tetrarquia e ao mesmo tempo presta conta ao procurador romano. No meio dessa confusão a gente percebe que as pessoas que são responsáveis pela organização de poder, elas não são capazes nem de lidar com a sua própria vida. E é interessante perceber que o tabuleiro está armado, as circunstâncias são difíceis, Paulo está entre o ódio dos judeus, a situação de governo meio temerosa daqueles que querem, vamos dizer, empurrar com a barriga a situação, não sabendo como lidar com Paulo, porque depois das coisas que não se deram muito bem no tempo de Félix, agora há uma necessidade de não causar tumulto e circunstância complicada para não haver qualquer problema com a própria Roma. Portanto, nós vamos observar que na sequência o texto chama a nossa atenção quando nós temos o apóstolo dos gentios falando sobre coisas tão importantes, proclamando o evangelho na mão de pessoas absolutamente incapazes de lidar com a sua própria vida. É interessante ver o diálogo. O capítulo 25 vai nos dizer o seguinte: visto que estavam passando muitos dias ali, diz o verso 14, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele pedindo que fosse condenado. E a acusação que vai tentar ser levantada contra Paulo não vai ter muito sentido, porque a questão que está envolvida aqui é se existe algum problema legal de fato para Roma. Mesmo que Herodes e Berenice, aqui Agripa e Berenice entendam alguma coisa a respeito da realidade do judaísmo, certamente isso vai ser algo um tanto quanto estranho para o procurador romano. É interessante o texto nos dizer o seguinte, que não havia nenhuma acusação de fato, ao contrário, vai dizer o verso 19, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali dessas acusações. Certamente Paulo não quer voltar, sabe que os seus acusadores estão dispostos a matá-lo, como nós acabamos de ouvir, mas ele está firme, sabendo o que Deus deseja, dirigindo para o seu propósito final. E aqui nós vemos o tabuleiro armado. Pessoas incapazes que aparentemente têm o poder. Uma acusação infundada de um lado da parte dos judeus religiosos e o apóstolo Paulo, tranquilo no meio dessa confusão, vem mostrar para nós quem de fato tem o poder. As ruínas romanas vão nos mostrar que, de fato, parece que eles tinham o poder, mas como mostram as ruínas, esse poder se foi. E nós vamos acompanhar na sequência, aqui no capítulo 25, o caminho que nos mostrará que por trás da aparente fraqueza e da prisão de Paulo, nem romanos, nem judeus têm de fato o poder, porque somente a Deus pertence todo o poder. Nós devemos notar que Lucas, que escreveu Atos, como também o Evangelho, que tem o seu nome, tinha um interesse especial em mostrar que o Evangelho não é uma ameaça para o governo romano.
Lucas está nesse capítulo mostrando como Paulo se comporta e como as autoridades judaicas também se comportam em relação a um caso como esse em que as autoridades querem matar ao próprio apóstolo. Mas o governo romano, que se orgulha em ser tão honesto, tão cuidadoso, o homem Festo, que tem esse interesse também, ainda que ele quer agradar os judeus, o seu antecessor, de certo modo, foi demitido porque ele não foi assim tão imparcial. Festo, portanto, ao receber Agripa e a sua esposa Berenice para uma audiência, quando ele externa seu desejo de ouvir Paulo, saber o que ele está ensinando e talvez dar alguma razão para este impasse que o governo romano está enfrentando aqui em Cesareia. Festo, portanto, disse: se você quiser ouvir, ele explicará a situação para você, o que ele ensina, o que é o problema que tem que ser tratado aqui. Resultado, lá vem uma audiência, vamos dizer, oficial. O texto diz que o próprio Agripa, sua esposa, líderes do governo, aparecem em toda a pompa, em toda essa importância, para dar a impressão que aqui tem alguém de alto nível no governo. De fato, Herodes não tinha muito poder, não. Ele era apenas governador de Galileia, Pereia, e não tinha a autoridade que Festo tinha. Portanto, aí vai apresentar o caso. Por que Festo está tão interessado em que Agripa e Berenice dessem uma opinião sobre Paulo? A razão é que ele tem que mandar Paulo para Roma. E mandar ele lá sem nenhuma explicação por quê ou que acusação se levantou contra ele, e se essa acusação realmente merece pena de morte ou não, é o problema que Festo agora tem que resolver. E ele está querendo que Agripa o ajude, levantando alguma coisa que ele possa dizer o inocente ou culpado, de maneira que quando ele chega em Roma, quando Nero decide seu caso, a decisão seja boa, seja também para o benefício de Festo, para o benefício dos líderes também em Jerusalém, o que seria muito difícil. Realmente estão em conflito, como nós já percebemos. Já estamos quase no final da nossa jornada de Atos dos Apóstolos aqui do Rota 66, fechando o capítulo 25. E quando nós lembramos, recapitulamos um pouco, vemos como é que esse livro dá a sua atenção conforme a sua proposta original, falando de Jerusalém e Judéia no início, depois Samaria e especificamente final do capítulo 12 e 13, o Evangelho vai começar a abrir para o mundo gentílico e o protagonista disso, como você está vendo, é o apóstolo Paulo. Agora vamos pensar bem, este homem convertido aí por volta do ano 35 e que começa essas viagens missionárias no ano 46 e vai até o ano 57, 12 anos de muito trabalho, passando por Chipre, toda a região da atual Turquia, ali passando pela Cilícia, Galácia, Ásia Menor, Frígia, chegando à Europa, à Grécia e passando pelo naufrágio de Creta, depois indo para Roma, ficando preso em Roma, todas as circunstâncias que você conhece da sua história, mas nesse período de 3 viagens, 12 anos aí de muita luta, antes de ir para a sua prisão, que vai acontecer em Roma, agora Paulo aqui em Cesareia. Eu fico pensando, a gente não presta tanta atenção nisso, a gente fala da Escritura, da Bíblia, mais sobre os seus aspectos teológicos, seus aspectos de implicação missiológica, mas como estaria
a situação pessoal, particular, psicológica do apóstolo Paulo, depois de 12 anos de tanto trabalho, por uma acusação frívola e injusta, preso na mão de pessoas que não merecem a mínima confiança, aguardando o que será do futuro. Duas coisas importantes devem ser ressaltadas quando fechamos Atos capítulo 25. Em primeiro lugar, Paulo pode estar preso, mas a palavra de Deus não será impedida e não poderá ser presa jamais. Todo o trabalho, tudo que foi semeado, está divulgando. O vento soprou, soprou, soprou e tudo está acontecendo conforme a proposta de Deus. E aquele que é usado por Deus, Paulo, o missionário, tranquilo, mesmo numa situação de adversidade, sabe que Deus está no controle e que ele chegará ao ponto final conforme a direção do Espírito de Deus.